Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Conversas à Sexta. Hoje o tema é inteligência emocional e mindfulness na educação. Vamos falar um pouquinho sobre estes conceitos e qual a sua importância no contexto educativo. Para tal, temos a nossa convidada especialíssima, a doutora Alexandra Diniz, psicóloga clínica em contexto de prática privada, doutorada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, com o título de especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, na especialidade avançada de Psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Sócia fundadora e membro dos corpos sociais da Associação Portuguesa para Mindfulness. Alexandra, em primeiro lugar, queria, em nome de toda a equipa do Tools for Edu, agradecer profundamente a tua disponibilidade para estar aqui conosco nesta sexta-feira ao final da tarde. Eu sei perfeitamente que és uma pessoa extremamente ocupada e obrigado por estar aqui em representação, obviamente, da Associação Portuguesa de Mindfulness. E espero que esta conversa seja muito frutífera e interessante para todos nós e para os nossos convidados, obviamente, que irão gostar imenso deste Conversas à Sexta. Por isso, muito obrigado pela tua disponibilidade, Alexandre. Obrigada eu pelo convite que nos foi interessado e por estar aqui a representar a Associação Portuguesa para o Mindfulness e espero contribuir para um bocadinho para a reflexão conjunta que o público nos está a assistir sobre esse tema. Ora, eu acho que sim, eu acho que este é um tema que suscita alguma curiosidade, porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando falamos de inteligência emocional, às vezes nem sequer sabem do que é que estamos a falar, não é? Nem sequer faziam ideia de que há múltiplas inteligências, não é? E também mindfulness, mas o que é que isto tem a ver com o ensino, com a educação, onde é que isto entrará? Ora, muito bem, a ideia é exatamente esta conversa entre nós os dois. E também com os nossos seguidores, obviamente, sabe, como sempre, estão à vontade para colocar as vossas questões no chat do Facebook e eu tentarei acompanhar as vossas intervenções e farei chegar à Alexandra as vossas questões ou dúvidas que tenham sobre os temas, por isso estejam à vontade para participar. Mas podemos começar exatamente para falar um bocadinho, Alexandra, eu gostava que me falasses um bocadinho sobre como é que surgiu a Associação Portuguesa para o Mindfulness, uma vez que és uma das sócias fundadoras, não é? O porquê da necessidade de vocês de sentirem a necessidade de criar essa associação, que tipo de trabalhos têm feito, que tipo de projetos têm tido, se já realizaram alguns projetos, por exemplo, com escolas e etc. Fala-nos um bocadinho disso, por favor. Portanto, a associação surgiu em 2008, foi fundada por um conjunto de pessoas muito ligadas ao meio académico, portanto, alunos de doutoramento, professores universitários, médicos psiquiatras, psiquiatra que era docente da Faculdade de Psicologia, e veio um bocadinho deste interesse que nos unia a todos relativamente às terapias de terceira geração, na qual se inclui o Mindfulness, e foi uma tentativa de criar uma associação sem fins lucrativos, de um cariz científico, mas também numa proximidade de dar à população e a vários públicos um bocadinho esse conhecimento e podermos aplicar aquilo que estávamos a aprender em contexto académico ao serviço dos outros. A associação vem fazendo desde 2008 vários cursos de formação na área do Mindfulness, vem participando e vamos aceitando muitos convites como este para participar em conferências, em webinários, no desenvolvimento de projetos. Muitas das vezes os pedidos que nos chegam são na área da saúde, portanto, junto de profissionais de saúde que gostariam de receber formação nesta área, mas também já desenvolvemos ainda há 2 anos atrás, isto agora com a pandemia, perdemos um bocadinho a noção do tempo, um projeto de aplicação num contexto escolar, que foi no agrupamento de escolas em Penela. Mas, sobretudo, o trabalho tem sido muito na divulgação do conhecimento, das práticas. Fizemos um congresso, o primeiro Congresso Nacional de Mindfulness e Compaixão, em que reunimos várias pessoas muito ligadas a esta área e tentar um bocadinho fazer esta troca de conhecimentos, de saberes, de reflexão conjunta.
E é um bocadinho sobre isto, e há uma página online para quem quiser consultar, onde nós vamos divulgando todas as iniciativas que temos vindo a promover. Alexandra, podes-me dizer a página? Sabes de cor o endereço da Se as pessoas, página? se as pessoas pesquisarem por Associação Portuguesa para o Mindfulness, são logo reencaminhadas para essa página, Ok, em que nós ok. vamos colocando a divulgação de todos os eventos e dos projetos que estamos envolvidos. Por isso, aos interessados, já sabem, Os pesquisem interessados agora aí podem ir. no Google Associação Portuguesa de Sim. Mindfulness, irão aceder a todas as informações aí na página da associação. Alexandra, falaste-me que vocês realizaram um projeto em colaboração com uma escola de Palmela, certo? Não me Penela, engano. Penela. Penela. Em que zona do país é que fica Fica aqui perto de Coimbra. Em Fica Coimbra, perto de ok. Coimbra. Pois, isso eu A não sei associação se. é fundada em Coimbra, se calhar faltou Exato, essa parte. era isso que eu ia dizer. Eu ia Sim, dizer assim, não sei ela se está. mencionaste, mas era importante dizer. E É, está ligada à Universidade de Coimbra, certo? sim, os sócios fundadores da associação são psicólogos clínicos que trabalham em Coimbra e muito ligada à docência e a este contexto académico da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Sim, e há Muito bem. essa colaboração, ou muitos dos nossos membros e muitas das pessoas que estão ligadas começaram por ser precisamente todo este contexto académico, embora hoje em dia fazem parte da associação pessoas das mais variadas áreas que partilham este interesse comum. Muito bem. Por exemplo, fazem algum trabalho específico, por exemplo, com estudantes da Academia de Coimbra ou com algum grupo em específico, com professores? Já chegaram a fazer alguma atividade com eles no que toca, por exemplo, ao mindfulness? Não no meu caso em particular, porque eu era aluna de doutoramento quando a associação foi fundada, mas muitos dos nossos sócios fundadores e dos sócios mais do núcleo central ou inicial são precisamente professores da faculdade. Portanto, esta ligação ao ensino sempre esteve muito presente. O presidente da Associação Portuguesa para o Mindfulness, que é o professor José Pinto Gouveia, professor catedrático da Faculdade de Psicologia, orientou várias teses de doutoramento e mestrado nesta área, e ainda estão a decorrer. Uma das pessoas da qual ele está a orientar a tese está precisamente a estudar as práticas de mindfulness na resposta ao contexto de pandemia e nos grupos que foram conduzidos durante este período. Mas sempre houve um bocadinho esta ligação, sim, não direta, no sentido de que não enquanto associação, mas porque os sócios da associação, muitos deles são professores universitários, Claro, portanto não foi exato. através da Então, associação, mas porque partilham, são sócios da associação e são simultaneamente professores da acaba faculdade por e, haver uma portanto, desenvolvem simbiose, não projetos e é? Há orientam aí temas. uma simbiose entre a associação Exatamente, e a acho que própria sim. a universidade, porque Sim, os sim. elementos estão interligados às duas instituições, não é? Exatamente, Então há porque aí uma daí ela, simbiose. ela inicialmente foi muito nesta base de ser uma associação científica sem fins lucrativos, mas precisamente porque este interesse comum veio muito da academia inicialmente, apesar de hoje em dia estar a alargar e temos muitos sócios que são professores e temos vários professores a participarem nas formações que nós temos feito. Claro. Ora, indo mais concretamente, assim, mais especificamente ao mindfulness, pela minha pesquisa e pelo meu trabalhinho de casa, percebi que, ou espero eu ter percebido, que o mindfulness é como é que eu lhe poderia chamar? Uma metodologia? Não. Qual é que seria o conceito Essa, mais essa é uma específico? boa questão. Ele vem sendo definido, pelo menos no mundo ocidental, porque ele é milenar, de facto, a sua origem em práticas milenares de meditação, mas tem vindo a ser muito descrito como método do treino mental. Ok, Mas, na exatamente. verdade, e um treino da mente, da atenção da mente. Mas, na verdade, talvez essa definição seja muito redutora para aquilo que nós fazemos quando fazemos esta prática de mindfulness, porque, no fundo, é cultivar um bocadinho a nossa humanidade. É mais do que apenas esse treino mental, em que, por definição, claro que é prestar atenção de forma intencional, momento a momento, ao que acontece dentro e fora de nós, a partir de uma atitude
de bondade, não ajuizamento, mas de curiosidade, em que vamos tendo um conhecimento mais sábio acerca dos nossos padrões mentais e do impacto como estes condicionamentos da mente, ou as armadilhas da mente, vão alimentando estados emocionais ou cadeias de pensamento e emoções que vão sendo cada vez mais perturbadoras para nós. E, portanto, na verdade, o mindfulness ou a meditação visa nós podermos desenvolver estados mais harmoniosos da nossa mente. E talvez desta forma fique um bocadinho mais compreensível, até porque mindfulness está muito associado e é profundamente interligado ao desenvolvimento de uma atitude de bondade, de tolerância, compassiva, e essa deve ser a postura pela qual nós encaramos mindfulness. É quase como se existisse uma dimensão ética, intrínseca à própria prática de mindfulness. Até porque o termo mindfulness é um termo em inglês, não é? Que na tradução à letra para o português é a atenção plena. Pelo menos pelaquela pesquisa que eu fiz, não é? É verdade, é verdade. E pelo que eu li também, o mindfulness, o que se pretende com a prática de mindfulness é exatamente levar a pessoa a acalmar-se, a tranquilizar-se, e para ter uma consciência plena das suas atitudes, dos seus pensamentos, de maneira a conseguir concentrar-se e canalizar as energias para atingir os seus objetivos. Estou a fugir muito àquilo que é na realidade ou ando por aí pertinho a navegar? Sim, é uma forma de estarmos completamente envolvidos com o que está a acontecer no nosso momento presente, dentro e fora de nós, e é fazê-lo de uma forma muito intencional. É que a nossa mente não tem somente a competência ou a capacidade para pensar, nós também temos a capacidade de reconhecer ou tomar consciência dos fenómenos pelos quais estamos a pensar. E isto faz muita diferença, porque o que no mindfulness nós treinamos, ao contrário do que as pessoas por vezes consideram, não é uma forma de controlar a mente, ou uma forma de não pensar e esvaziar a mente. É precisamente termos um maior conhecimento sobre a forma como a mente funciona. E isso implica, de alguma forma, podermos olhar para a nossa experiência com curiosidade, com aceitação, sem ajuizamento, e estarmos profundamente mais conscientes daquilo que muitas vezes acontece, que são os nossos padrões muito habituais de autocrítica, de depreciação, de ruminação, de preocupação. E esta consciência plena, esta atenção plena, nos permitir, de facto, ter uma maior consciência do que nos poderá ser útil e de que as nossas escolhas e a forma de responder a estes padrões poderá nos ajudar a agir com mais consciência. No fundo, é sairmos de um modo mais reativo da mente e podermos agir e fazer escolhas mais centradas naquilo que é verdadeiramente importante para nós, para a nossa vida, de acordo com os nossos valores mais profundos. Exato. Então, eu hoje tive a minha última aula com a minha direção de turma, num 12º ano, que está prestes a fazer exame nacional, e aquilo que a Alexandre agora me disse, assim, eu acho que era extraordinário e muito pertinente que eles conseguissem agora, nos próximos dias, não é? Ter essa capacidade de tranquilizar-se e pensar realmente, definir concretamente, não é? Separar aquilo do que é preciso fazer, do que é que não é preciso, o que é que podem e o que é que não podem fazer, de maneira a concentrar as suas energias, a sua atenção naquilo que é o mais importante para eles neste momento, não é? Eu acho, então, aí, nesse seguimento, queria que falasse um bocadinho então da experiência de Palmela para percebermos então como é que o mindfulness, já percebemos, eu acho que os nossos convidados, os nossos seguidores já começaram a perceber que realmente isto é muito pertinente no contexto educativo, porque tem a ver exatamente com a atenção, com concentração, com definição do que é importante e não é importante, etc. Não é? Tem a ver com raciocínio e isso pode ajudar muito os nossos alunos a atingir o sucesso educativo tão desejado, não é? Interrompa-me, Talvez até Alexandre. dando um Interrompe-me exemplo à prático vontade. possa... Não, talvez dando um exemplo prático ajude. Por exemplo, uma das coisas que nos acontece quando nós percepcionamos algum estímulo de ameaça, pode ser reprovar nos exames nacionais, o medo de fracassar, automaticamente o que nós percebemos é que muitas das vezes entramos numa espiral de pensamentos.
E nesse momento deixamos estar no momento presente. O que é que nos acontece? Muitos dos estudantes que agora estão a enfrentar essa fase notam que a partir do momento em que vem esta percepção que é automática, que tem a ver com os nossos mecanismos de sobrevivência da espécie humana, portanto a mente está programada para ter sinais de alerta e de alarme, as emoções, precisamente neste contexto de respondermos, reparam que, ou era importante que eles percebessem que o que acontece é que entram muitas vezes em pensamentos de antecipação. Se calhar vou falhar, não vou ser bem sucedido, e se eu não souber responder, e automaticamente isso faz com que esta antecipação, por exemplo, e entrar nesta espiral de pensamentos de preocupação, faz com que aumente a ansiedade, aumenta o medo, aumenta muitas das vezes até uma antecipação de fracasso e se isto lhes acontece, poderá aumentar a probabilidade de se sentirem menos mobilizados, não mais desistir, não adianta, não vou ser capaz e ficarem um bocadinho enredados. Quando nós dizemos que no Mindfulness o que nós treinamos também é prestar com esta intencionalidade na atenção e estar no momento presente, é porque se nós estivermos no momento presente, nos ajuda a perceber que o que me está a acontecer é um processo de antecipação da minha mente e que está a vir para o presente aquilo que são preocupações de coisas que ainda não me aconteceram, que ainda não tive que lidar, mas que estão a ter um profundo impacto emocional em mim. Ou acontecem alguns deles, por exemplo, a recordação de outras situações em que fracassaram, que não conseguiram, ou que não foram capazes de lidar com essa situação, e essas memórias também vêm fazer com que tragam para o presente o revisitar desses estados de fracasso, de sentirem-se derrotados, sentirem que não têm recurso. E, portanto, o estar no momento presente é permitir sermos um bocadinho mais sábios no sentido de eu consigo perceber que neste momento este é o fenómeno que está a acontecer à minha mente e eu tenho esta consciência enquanto o fenómeno está a decorrer. Portanto, não é uma forma de evitamento, de não pensar ou controlar, é poder perceber que isto é o que me está a acontecer, antecipação ou a recordação, e quando eu consigo ter esta consciência, me poderá ajudar a vir e a trazer gentilmente a minha atenção para aquilo que me está a acontecer. E no momento presente, eu estou a fazer o melhor que posso, que é estudar. Ou a Claro. perceber o que é que eu preciso naquele momento. Exatamente, e eu vou ser sincero, Alexandra, eu estou-me a rever completamente nas suas palavras, porque eu, há bocadinho, quando estava a vir da escola, encontrei exatamente uma aluna da minha direção de turma que nos últimos dias teve alguns problemas e teve que faltar, exatamente porque ela está a ter alguns ataques de pânico. E ela, pronto, eu conversei um bocadinho com ela e ela começou a chorar, está mesmo muito nervosa. E o que eu lhe disse foi assim, olha, o que está a acontecer é normal, não tens... e o que está a acontecer contigo está a acontecer com milhares de jovens a nível nacional. Esta situação é uma situação que vos afeta imenso, é normal. Vocês daqui a 15 dias estão a fazer os exames nacionais, querem ir para a universidade, isso implica muita coisa na vossa vida, é normal que tu estejas assim a sentir-te neste momento. Mas agora tu não podes estar-te a preocupar demasiado com uma coisa que ainda não aconteceu. Tu já estás a pensar que não vais conseguir fazer, que vai correr mal, que não vais tirar uma nota suficiente para não sei o quê. Tu não sabes. Tu estás a fazer previsões do teu próprio futuro, de qual tu não podes fazer, porque tu ainda não estás lá. Neste momento, o conselho que eu te dou é, durante o fim de semana, esquece isto tudo. Vai com os teus pais dar uma volta, ou está em casa, tranquilo, ouve música, vê filmes que gostas. Esquece por um momento os estudos, esquece os exames. Tenta desfrutar ao máximo da companhia da tua família ou de quem tu mais gostas. E na segunda-feira, quando regressares, mais tranquila, respiras fundo, estabeleces o teu horário de estudo, vês o que é preciso, define o teu caminho, define o que é que precisas fazer e não te preocupes com uma coisa que tu ainda não fizeste. Só na hora, quando estiveres a fazer o exame, e depois é que poderás saber o resultado. Tu agora não podes adivinhar o resultado do teu exame. E tudo Mas pode acontecer, não é? Mas é muito difícil nós fazermos isso porque quem se estressa, ou quando nós temos esta percepção de ameaça presente, o que nos acontece é que tudo aquilo que a nossa mente nos traz nos parece e é sentido como sendo profundamente verdade. E era importante que, nesse sentido, o que nós na verdade estamos a trabalhar é esta consciência de que os pensamentos são apenas fenómenos da nossa mente.
e não realidades ou não factos. Mas a verdade é que nós, quando estamos em estados de profundo stress, tudo aquilo que vem à nossa mente é sentido como sendo absolutamente correto, é mesmo assim, se eu me estou a sentir assim, então é porque eu realmente não estou preparado, e não nos Claro, apercebemos que entramos em cadeias de pensamento e emoção, em que aquilo que seria, e talvez aqui a conversa ainda implique fazermos assim um alargamento um bocadinho mais abrangente, que é todas as emoções que nós sentimos são perfeitamente válidas e legítimas no contexto em que nós estamos. Elas não são o problema neste sentido. Portanto, se eu estou a sentir-me ansioso, é porque a minha mente está programada para automaticamente, perante alguma coisa que é importante para mim e que pode constituir um obstáculo a um objetivo valorizado, que é como eu ter um bom resultado escolar ou aceder a um curso que eu gostaria, naturalmente ela vai desencadear uma determinada resposta ao stress. No caso da ansiedade, nós sabemos que essa resposta implica respostas de luta, de fuga ou até de congelamento, e por isso muitos deles sentirem que bloqueiam nesses momentos. Quando nós trabalhamos as questões de mindfulness, nós damos uma perspectiva e há um conhecimento também que é passado às pessoas acerca de onde vêm as emoções, porque é que nós sentimos estes estados emocionais, numa perspectiva de normalizar, de retirar a autocrítica ou o ajuizamento relativamente a isto. O que nós depois trabalhamos é de como lhes responder. No fundo, se nós repararmos, cada vez que sentimos uma emoção que a nossa mente diz não me gostaria de sentir assim, o nosso cérebro é uma máquina de resolução de problemas, não é? Portanto, automaticamente, o que ele nos vai dizer é o que é que podes fazer para não estar assim. Tens que estudar mais, tens que fazer mais, tens que claro. aproveitar todo o tempo, devias era fazer mais disto. Mas essas ferramentas de planear, prever, comparar, antecipar, que são profundamente úteis para lidarmos com o nosso mundo exterior, não são eficazes para lidarmos com o nosso mundo interior, com pensamentos difíceis, emoções difíceis ou sensações fisiológicas no nosso corpo. No fundo, aquilo que às vezes nós dizemos ao outro ou que dizemos a nós próprios neste momento é faz alguma coisa para não estares aqui, para não sentires isso. E sempre que a nossa mente diz não queres sentir isto, vai tentar procurar soluções. O que é que podes fazer para não estares a experienciar isto que tu não queres estar a experienciar? Mas isto implica logo que a minha mente está no modo de fazer de comparação, que é entre a forma como eu me sinto e aquilo que eu desejaria sentir ou aquilo que eu gostaria de garantir. Como eu não posso garantir isso, porque eu não sei como é que vai no exame correr, isso alimenta cadeias de pensamentos cada vez mais de ansiedade, de preocupação, de antecipação de fracasso e cada vez mais estados emocionais de pânico ou de ansiedade. E quando a minha mente diz o teu corpo está ansioso, está tenso, a mente vai dizer tens mesmo motivos para estar preocupado, porque estás-te a descontrolar. E quanto mais tentamos encontrar soluções para lidar com o que estamos a sentir, mais nos sentimos enredados e encurralados nesta vivência. Quando nós trabalhamos, ou nestas ferramentas que o Mindfulness nos pode dar, é precisamente aquilo que há pouco estava a dizer, é ter uma atitude de curiosidade, de bondade e não ajuizamento, e de aceitar, e o aceitar aqui não é resignar-nos, não é no sentido de dizer pronto, está tudo terminado, não, é aceitar no sentido de neste momento estou com medo, estou assustado, está aqui a ansiedade, é assim que a mente humana funciona. Quando nós temos medo de alguma coisa, ela começa a antecipar coisas possíveis que nos podem acontecer, coisas más, e a partir desta perspectiva, eu vou compreender que estes processos pelos quais a minha mente fica enredada, na verdade, depois vão alimentar cada vez mais esses estados emocionais. E o aceitar que naquele momento estou a sentir é para que eu possa parar, respirar um bocadinho, observar com atenção o que me está a acontecer, mas fazê-lo a partir, é como se nós desenvolvêssemos um ponto mais estável, mais seguro dentro de nós, a partir do qual somos testemunhas destes fenómenos, mas não nos deixamos enredar por eles. É como se nós treinássemos uma espécie de perspectiva, de observação. Olha, é isto que acontece à tua mente. Estão estes pensamentos, estão estas emoções, estão estas sensações. Quando isto acontece, a tua resposta é de evitares isso, é lutares para não estares em contato com isso. Mas este padrão condicionado, que não é culpa nossa o que lhe está a acontecer à aluna, Claro. em particular, é uma tentativa de resolver esta dificuldade, não é? Mas é a partir desta perspectiva, talvez como de observador ou testemunha mediante os fenómenos, que eu vou encontrar um espaço seguro para conseguir descobrir o que é importante que eu faça, o que é que me pode ajudar neste momento.
o que é que verdadeiramente eu precisarei de dizer para mim própria numa atitude de bondade e de compreensão perante alguém que percebe que está em dificuldade. Precisarei de me sentir encorajada, precisarei de olhar para mim e perceber que estou um bocadinho na preocupação e na antecipação e que na verdade ainda estou aqui neste momento. Eu posso estar com ansiedade e estudar, mesmo estando ansiosa, Claro. ou de que estou a fazer o melhor que posso para lidar com isso. Portanto, permite-nos um bocadinho ter esta perspectiva em que, por um lado, nós não estamos a tentar controlar, suprimir, porque percebemos que estas estratégias são ineficazes. Quanto mais eu não quero pensar numa coisa, mais essa coisa vem. E por isso é que quando nós estamos muito em stress, alguém nos disser acalma-te, bom, isso era o que nós todos gostaríamos, mas naquele momento não estamos a conseguir, não é? E às vezes ainda ficamos mais tensos ou mais ansiosos. Portanto, é mais nesta perspectiva de nós, muitas das vezes, temos uma atitude mais compreensiva, mais integradora destes padrões de funcionamento, mas a partir desta perspectiva de observar, notar, reconhecer, conseguirmos nos deixar menos enredar por estes condicionamentos da mente, por essas armadilhas, de que neste momento eu estou aqui, dia 18 de maio, e aqui está a ansiedade, como estão outras coisas presentes. E as emoções são fenómenos transitórios e são fenómenos que se vão dissipando. O que nos acontece é que estas cadeias de pensamento e emoção, como se alimentam, fazem com que emoções que até seriam transitórias, se a minha mente está sempre a antecipar que pode-me correr mal, então eu vou ter sempre o meu sistema de alerta e de alarme ligado. É como se não desligasse estas respostas. E quanto melhor nós compreendemos estas armadilhas da mente humana, também mais nós conseguimos criar esse espaço seguro, no fundo, alguma serenidade e calmia para conseguir perceber estas armadilhas, no fundo, como estão a acontecer na mente. Mas não sei se fui clara, porque isto, Não, falamos perfeitamente. assim Não, poucos segundos de não, muitas coisas que são feitas nas perfeitamente. Mas práticas. agora o que eu queria perguntar, Alexandra, tendo em conta a vossa experiência, os vossos projetos já realizaram, Uhum, embora não tenham sido assim muitos, mas já têm alguns projetos com as uhum. escolas, em que medida é que no nosso dia a dia, nós professores, no nosso dia a dia, como é que nós podemos trabalhar então o mindfulness na sala de aula com os nossos alunos ou fora da sala de aula, não tem necessariamente de ser na sala de aula, obviamente, ou a escola em si como organização educativa, o que é que pode organizar, o que é que pode e deve fazer para trabalhar exatamente esta prática, como é que pode concretizar, não é, o mindfulness na educação, na escola? Bom, eu concordo inteiramente com a última parte, Joaquim, do que disseste, que tem que ser, é importante que a escola, se assim o entender, se fizer sentido à escola, à comunidade escolar, que possa adotar como um programa mais sistémico, no sentido de é a forma como nós queremos dar ferramentas aos nossos alunos para se tornarem mais resilientes, terem ferramentas de regulação dos seus estados emocionais, desenvolver mais tolerância, desenvolver mais empatia perante o sofrimento, até porque mindfulness veio como uma resposta ao sofrimento, em termos budistas, em termos daquilo que foi a sua base, e nesse sentido, se toda a escola estiver envolvida, então verdadeiramente o que nós queremos é uma atmosfera escolar diferente, em que é valorizada as emoções, a forma como nos sentimos, a compreensão destes processos da mente e do que poderá ser importante fazer para termos estas ferramentas ao dispor dos nossos alunos. E se não for assim, muito dificilmente estes projetos que vão sendo feitos resultam, se não forem envolvidos. Agora, claro que partimos do primeiro ponto, é preciso dar a conhecer aos professores, perceber se estão interessados em conhecer este tema, se lhes faz sentido, dar-lhes espaço para tirar dúvidas, porque também os professores lidam com um conjunto de desafios no seu dia-a-dia no meio escolar. Há estudos que dizem que os professores e alunos sentem coisas muito semelhantes. Estão assoberbados, estão estressados e estão exaustos. Portanto, aos professores também, não é? Aos professores também seria importante que pudessem ser-lhes dadas estas ferramentas, mas porque a informação deixa de não ser uma forma de nós estarmos perante a vida também, não é só uma coisa muito particular, é a forma como nós
é uma forma de estar, é o que nós queremos ser enquanto pessoas que estamos a habitar este planeta, o que é que nós queremos fazer momento a momento, com aquilo que nós queremos contribuir para nós, para os outros. Daí que mindfulness e a compaixão estão sempre aqui demontadas, não é? Que é este cuidado amoroso, quando eu digo amoroso é no sentido de bem-querer, pelo nosso bem-estar, por ter estes estados mentais mais harmoniosos, por haver mais cooperação, por haver mais entreajuda e por verdadeiramente podermos ver esta interligação. E, portanto, estes projetos, e habitualmente assim que têm sido conduzidos, também noutros países lá fora, em que esta tradição está muito enraizada, nós sabemos que as escolas em Inglaterra, por exemplo, já adotaram o mindfulness como uma disciplina curricular, para avaliar precisa, e estou neste momento a tentar perceber se verdadeiramente há ganhos, e que ganhos são estes, relativamente à comunidade escolar. E o que nós sabemos é que não faz muito sentido que se desenvolvam estes projetos sem envolver os professores, porque são eles que no dia a dia também estão a lidar com as dificuldades no contexto de sala de aula. São eles que estão com os alunos e, portanto, precisam eles primeiro de receber essa formação ou esse conhecimento, trazer estas práticas se lhes fizer sentido para a vida deles, porque não é possível ensinar algo que nós não experimentamos, não é? Em termos de qualquer ferramenta que seja. Claro, não é claro, possível exatamente. ter um guião, reproduzir um guião. Eu posso ser muito bom a ensinar o mapa, mas se eu nunca percorri aquela estrada, eu não vou saber que obstáculos vou ter, o que é que eu também já experienciei, o que é que eu também já percebi que foi difícil para mim. E estes projetos era importante que fossem sempre vistos como envolvendo toda a comunidade escolar e muitas vezes estendidos aos pais. Os pais precisam de saber porque é que isto está a ser dado aos filhos, quais é que podem ser os benefícios, quais é que seriam, o que é que verdadeiramente está a ser trabalhado, até porque os filhos também estão num contexto em casa e os pais também lidam depois com as dificuldades que muitas vezes sentem nestas questões. Portanto, são projetos sempre, e pelo menos na escola de Penela foi isso que nós fizemos, portanto, numa primeira fase foi tentar perceber que professores é que estariam disponíveis e gostariam de receber essa formação, foi dado esse curso, digamos assim, aos professores, foi tentado dar, para que eles pudessem também poder experimentar, praticar, treinar, ter esse conhecimento e depois sim, eles eram os veículos junto dos alunos e apesar de também terem sido envolvidos outros técnicos, também estavam dentro da comunidade escolar, como psicólogos, por exemplo, que também faziam essa dinamização depois do grupo junto dos alunos. Mas talvez comecemos mesmo a essas escolas tão receptivas ou têm o bem-estar emocional ou têm esta ideia de que talvez a escola seja um lugar mais do que receber aprendizagens académicas, porque se toda a escola não se envolver vai ser muito difícil, porque a escola e as direções escolares têm que criar um espaço para que isto aconteça, têm que dar horários aos professores para que eles possam desenvolver estes projetos, têm que criar condições para que depois os professores também os possam implementar aqueles que assim o entenderem. Portanto, se não envolvermos toda a comunidade escolar, é muito difícil que estes projetos possam, Pois, é ou só que possamos a até Alexandra perceber se trazem tocou benefícios ou agora não. no calcanhar daquilo, que é a distribuição de horário, não é? Nós sabemos perfeitamente que hoje em dia, no que toca à distribuição de horários dos professores, estar a dar horas, ou retirar componentes letivas para dar horas para este tipo de projetos ou de práticas, as escolas, as direções estão de mãos atadas e pouco ou nada conseguem fazer. No entanto, Pois, não deixo de fazer aqui o apelo a todas as direções, uma vez que nós estamos numa fase de implementação ou pelo menos de preparação ou da organização dos planos de desenvolvimento digital dos agrupamentos, lembrar os senhores diretores de que também há outras formas, outro tipo de trabalhos que se podem fazer, para além também do tecnológico, e que são tão importantes para criar exatamente aquele ambiente humano de proximidade entre toda a comunidade escolar. Isto seria uma excelente ideia para pôr em prática nos vossos agrupamentos, de criar um espaço dedicado ao mindfulness para criar laços entre toda a comunidade escolar e proporcionar um ambiente escolar propício exatamente às relações interpessoais, ao bem-estar
e que ajude os nossos alunos, os nossos docentes, os nossos auxiliares a conviver num espaço agradável para todos, não é? E se nós vivermos num espaço agradável para todos, é um passo para que depois também se consiga atingir o tão desejado e almejado sucesso educativo, não é? Porque se nós estivermos bem, porque o que nós estamos a falar daqui é do sentirmos bem, não é? E sem ser assim na base, no Sim, mais simples, é o sentirmos bem, não é? é desenvolver estados mentais mais harmoniosos, é E, termos, estarmos bem connosco e cuidarmos de nós e dos outros à nossa volta. e se nós estivermos E isto não se, assim, e- estamos no bom caminho, não é? Estamos mais abertos a outros caminhos, a outras a novidades, não entreajuda, é? à cooperação. Exatamente, exatamente, Não, não é? é muito interessante, interessante e um bocadinho esta reflexão de que durante muito tempo se acreditou que o maior preditor de sucesso para a vida seria as competências académicas ou a inteligência cognitiva, digamos assim, não é? E foi precisamente depois todos os trabalhos que foram feitos e todos os estudos longitudinais que vieram demonstrar que ter sucesso académico, no sentido de cumprir as metas curriculares, não preparava as pessoas para terem uma vida melhor, mais feliz, mais satisfatória, mais plena, com uma maior bem-estar ou saúde mental. Aliás, os estudos diziam-nos que, na verdade, existia uma percentagem dos alunos que, durante a sua escolaridade, eram alunos de sucesso académico, que estavam, de facto, também a ter sucesso depois, posteriormente, mas havia muitos que tinham tido um elevado sucesso académico, que depois não tinham, ao longo da vida, esse sucesso. E isso veio demonstrar que outras competências seriam necessárias ou que é preciso juntar à inteligência cognitiva para, de facto, preparar as pessoas melhores para a vida. E preparar as pessoas para a vida não é somente lhes dar competências académicas, porque as competências académicas podem ser um preditor de sucesso junto do professor, no sentido de sucesso académico, mas não nos preparam necessariamente, não nos tornam mais resilientes, não nos ensinam a lidar necessariamente melhor com a frustração, Exato, não nos e ensinam a isso nos vem encorajarmos, a nos reforçarmos, não é? isso vem ao encontro E, do perfil do aluno para o século XXI, não é? Porque, segundo o perfil, nós temos que dar mais atenção exatamente às skills, às competências, por exemplo, de relações interpessoais ou a capacidade de trabalhar em colaboração com outros, o raciocínio crítico, etc. Não é? São outras competências que vão mais além do que os conhecimentos académicos e científicos, não é? E isso tem a Mas ver agora com vamos ver, olha o interessante que é, e passamos tanto tempo a avaliar as competências académicas dos alunos, não eu, que não, mas das competências académicas, mas não a ajudá-los a descobrir isso. Os seus talentos, o que os move, a suscitar a curiosidade, a suscitar que eles percebam o que é verdadeiramente importante para eles, o que os faz felizes, não é? E não digo felicidade e o naquele que os sentido, desafia também, um não é? bocadinho do prazer, não é? Em que queremos sempre mais e mais e mais. Não a felicidade no sentido sereno, pleno, de completude, de preenchimento, de satisfação, de estar bem, tal como estou, no momento em que estou. Ou de E sentir-se feliz não, porque vai para a escola, por exemplo. Não é? É preciso que os nossos ou jovens se ganhar sintam essa felizes porque vão para a escola, autoconfiança, não é? É isso. ou E eles ganhar precisam essa de se sentir autoconfiança, desafiados, serem sentir-se, não é? Sentir-se desafiados, não é? Termos a capacidade de os desafiar, de eles sentirem que conseguem ir mais além e ter este gosto por o sentir-se desafiado também é importante hoje em dia, não é? e a mesma comunicarem eficazmente. E a questão que se coloca é que, naturalmente, até curiosamente, pela evolução da espécie humana, nós sabemos que hoje em dia a questão da pertença ao grupo, nos sentimos integrados, aceitos, valorizados, escolhidos para papéis sociais valorizados, teve a ver com a própria evolução da espécie humana. Passámos a viver em grupos e, portanto, em termos evolucionários, houve um conjunto de competências e de emoções que vieram precisamente responder a estes desafios e essas oportunidades. E para prosperarmos e para estarmos bem, existe esta dimensão da relação social e da pertença ao grupo. Mas depois trabalhamos muito pouco em meio escolar a cooperação, a entreajuda,
termos comportamentos pró-sociais. E quando eu digo isto, não estou a dizer que são os professores responsáveis por isso. O que eu estou a dizer é que não há espaço para trabalhar essas competências, não há espaço porque isso implicaria ajudá-los, a ensiná-los a comunicar mais eficazmente, a solicitar ajuda, a partilhar, a ajudar, a perceber que o outro também tem necessidades, interesses, medos, e que todas essas competências que podemos dizer mais emocionais e que são profundamente importantes para a nossa resiliência e para nos sentirmos bem, não há espaço naquilo que é o currículo, no fundo. Portanto, ou as escolas encaram isto como... Mas com as novas metodologias de aprendizagem ativa já há espaço, porque segundo as metodologias de aprendizagem ativa tem que haver exatamente a parte da negociação, da colaboração, do trabalho em grupo, isto é, o ensino centrado mais no aluno e no aluno como produtor do seu próprio conhecimento leva a que seja necessário trabalhar isso com eles, por isso é possível. É uma questão de mudança de mentalidade do que é que nós podemos fazer dentro da sala de aula. É verdade, mas é verdade, e aquilo que acontece é que nós muitas das vezes dizemos, é dito aos alunos, tens que estar concentrado, tens que estar atento, mas ninguém ensinou a fazer isto. Pois. Quem o ensina a fazer isto? Não é? Pois ele tem que estar atento, nós sabemos que se ele não estiver atento, não retém informação, não vai para a memória, não aprende. Não é? A atenção é um dos processos essenciais à retenção de informação, mas quem lhe diz como é que se treina a atenção? Como é que tu podes, que estratégias podes tu utilizar para desenvolver a tua capacidade de atenção? Como é que tu podes gerir a ansiedade quando ela vem e interfere com a tua capacidade de atenção? E dizemos muito que vamos avaliar se eles cooperam, mas quem os ensinou a cooperar? Que mecanismos é que são colocados ao dispor para que eles saibam como fazer isto? A mesma mas coisa, aí pode entrar nessa metodologia o professor como mediador, não é? E como indivíduo que está ali a gerir exatamente o trabalho que os grupos vão fazendo, o professor pode intervir aí nessa matéria, não é? E pode ajudá-los exatamente a melhorar naqueles aspectos que podem não estar também, ou em algum conflito que possa haver dentro de um grupo, e a comunicação começa a falhar, o professor pode intervir e deve, não é? Obviamente, e pode ajudar aí, se calhar, ajudá-los a refletir sobre o que é que não está bem, onde é que se falhou, tentar descobrir o que é que se falhou, o que é que se pode mudar, que estratégias podem utilizar, não é? Aí o professor, como lá está, esta metodologia do ensino centrado no aluno não tira, ao contrário de que muitos possam pensar, não tira vou dizer entre aspas, o poder do professor, antes, pelo contrário, é apenas aqui uma alteração da visão da figura do professor, em que passa de ser aquele que apenas transmite informação, mas ele passa a ser um mediador e um gestor de tudo na sala de aula, seja no currículo, nos conteúdos. Um modelador, exatamente. Mais no sentido inspiracional. Exatamente, assim quisermos dizer. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, e por isso percebe que estes projetos têm por base esta formação também aos docentes, que na verdade, é ajudar os docentes, não só naquele papel formal, não é? Transmissão de conhecimentos, de alguém que tem essa informação para transmitir, esses ensinamentos para partilhar, mas também porque o professor precisamente é um modelo da forma como está, como interage com a turma, como responde a estes desafios, que é importante que também os professores tenham disponíveis estas ferramentas e que tenham grupos de reflexão e de partilha e de cooperação também entre eles, ou possam ter ela de aula, também está a transmissão destes outros conhecimentos, digamos, mais emocionais, se assim quisermos dizer. E é interessante porque nós sabemos que os professores têm taxas de burnout elevadíssimas, e o burnout, o que é que isso implica em termos de definição, em termos de vivência emocional para um professor, e sabemos claramente que a sobrecarga laboral, as condições de trabalho, muitas vezes os serem envolvidos num conjunto de tarefas burocráticas, e terem pouco tempo para poderem também explorar estas possibilidades, porque lhes é exigido um cumprimento de metas curriculares, que retira muito a possibilidade de eles poderem, no próprio contexto de sala de aula, serem os promotores destas competências ou destas habilidades que nós estamos a falar, porque, como há pouco estávamos a dizer, é muito dito aos alunos o que têm que fazer, qual é que é a meta que têm que alcançar,
a valorização de todo o percurso escolar é feita num resultado e nunca ninguém valoriza o processo, que é o serem resilientes perante a frustração. Não é? Como é que eu, depois de ter uma negativa, me posso automotivar a continuar? Quem me ensina a fazer isto? Ou quando eu estou com medo, legitimar e normalizar e falar comigo de uma forma compreensiva de que é legítimo. Se para mim é importante a escola, de que eu sinta medo, que as coisas possam não correr bem, mas quem me ajuda, aquele medo não me controla a mim, não seja o meu patrão, pois na forma como a minha mente funciona, e eu poder, a partir dessa posição mais tolerante, menos ajuizadora, mais compreensiva, poder-me ajudar a colocar à minha disposição os recursos o melhor possível para me ajudar a lidar com aquilo que me está a acontecer naquele momento. E, portanto, e daí se perceba que estes programas de intervenção junto das escolas não é só diretamente junto dos alunos. Seria importante que fizesse parte de todo o sentido da escola, daquilo que a escola quer ser também como veículo. Claro. E que papel é que a escola quer ter junto dos seus alunos. E vão acontecendo muitos projetos no nosso país. Maioritariamente, esses projetos ocorrem em escolas. As escolas têm algum poder económico e, portanto, fazem esse investimento e têm essa oferta, digamos assim, porque têm recursos financeiros para o fazer, ou muito associado a financiamentos, como foi este projeto que nós tivemos em Penela, que foi os projetos de Portugal de Inovação Social, um projeto financiado entre associações, neste caso a Associação Tempos Brilhantes, e a Câmara Municipal de Penela, que era o financiador também social do projeto, e que depois a Associação Portuguesa para o Mindfulness e outra associação em Lisboa de Mentes Sorridentes. Portanto, mas são financiamentos temporais, não é? Muito limitados no tempo, ou muitas vezes no âmbito de teses de doutoramento ou de mestrado de alunos. E o que seria importante era que se pudesse dar esse conhecimento aos professores, porque eles próprios podem depois manter estes projetos em funcionamento e podem garantir a continuidade e o perdurar de todos estes projetos. E para isso temos que criar condições, no fundo. Temos que tornar isto importante. Exato, exato. Possa haver essa mobilização. Não, efetivamente, nós estamos numa fase de transição. E não é fase de transição digital a que eu me refiro, é a mudança de paradigma, a mudança de visão da escola, do que é que a escola deve ser. E eu acho que era de aproveitar, fazermos esta reflexão, e espero que esta nossa conversa chegue longe, chegue a quem é devido, e que reflita um bocadinho sobre o que é que a escola deve ser. Que escola nós queremos para o futuro, para as nossas crianças, para os nossos jovens, num futuro tão incerto, nós não sabemos, não é? Nunca se soube, nem iremos saber nunca o futuro, não é? Mas que escola é que nós queremos? Que tipo de pessoas nós queremos formar, ajudar a formar, para que sejam pessoas felizes, que se sintam completas, que se sintam bem, não é? O que é que é preciso mudar nas escolas? O que é preciso mudar no ensino em Portugal para poder chegar a um momento em que realmente a escola é um lugar onde nós nos sentimos bem, nós estamos bem e nós crescemos bem, seja professores, alunos, todos nós como seres humanos, não é? E tendo em conta que muito daquilo que nós sabemos, os estudos têm indicado que existe uma prevalência muito elevada de quadros de perturbação emocional na adolescência. E sabemos também que muitos dos adultos, cerca de metade dos adultos que apresentam um quadro de sofrimento psicológico na adultez, 50% deles já o apresentava desde a adolescência. E nós não podemos ignorar estes dados. Nós temos que trabalhar muito no sentido de promoção da saúde mental, muito no sentido de prevenção da doença mental e dar estes recursos aos alunos para que, de facto, eles possam saber lidar com a adversidade, saber lidar porque as coisas difíceis vão-nos acontecer na vida, não é? Vamos sempre lidar com coisas difíceis, geradoras de sofrimento, geradoras de mal-estar, mas em que medida é que não seria importante a escola poder ter aqui também esse papel e dar condições à escola para que ela possa exercer, é de facto uma reflexão que todos deveríamos ter, porque é assustadora as taxas de depressão, ansiedade, consumo de medicamentos nestas faixas etárias, do bullying. Os últimos estudos dizem que 50% dos alunos dizem que já foram vítimas de um episódio de bullying nas escolas. E, portanto,
coloca-nos um bocadinho em reflexão e talvez por isso alguns dos outros países estão a apostar, e bem, até porque é uma forma também de prevenir depois maiores taxas de sofrimento psicológico ou de doença mental, mas a apostar cada vez mais em fazer estes programas de promoção de saúde mental para precisamente responder a esta necessidade. Nós não podemos Pois é. ignorar os números que atualmente temos. Não, quer dizer, nós estamos aqui a falar de professores em burnout, alunos em depressão. Quer dizer, alguma coisa não está bem na escola, não é? É preciso parar e dizer e assumir as coisas como elas são. Alguma coisa, a escola não está bem. Agora é preciso refletir, pensar e tomar decisões que mudem isto. Não é? Se nós chegamos à conclusão de que as coisas não estão bem, é preciso mudar, ou vamos continuar a andar nisto e vamos continuar, não é, a ter professores extremamente esgotados, alunos extremamente desmotivados e deprimidos. Quer dizer, não, nós temos que assumir as coisas como elas são, não é? É preciso mudar. Por isso temos espero que esta nossa conversa ajude um bocadinho a abrir as mentes e levar as pessoas a refletir, acima de tudo, que ajude as pessoas a refletirem sobre estes temas que estivemos e sobre estes assuntos que estivemos aqui a falar, porque realmente é preciso mudar, a escola tem que mudar, o ensino tem que mudar e mudar para melhor e escolhermos caminhos que nos levem realmente a uma mudança para o melhor. Alexandra, eu vou pedir desculpas, eu estou em casa, né? Estamos numas conversas, eu estou no meu sofazinho, mas o sol está a chegar aqui, não sei, já devem ter reparado que eu estou extremamente brilhante, para além de ter um fundo amarelo, estou a ficar extremamente brilhante, preciso mesmo só de arrastar ali um bocadinho a minha cortina, por isso só um segundinho, peço desculpa a Alexandra e aos nossos convidados, eu já volto, está bem? É só um segundinho. Ora, já está melhor, já está, embora esteja aqui um bocadinho ainda, um bocadinho shining aqui, brilhante, mas já me sinto mais confortável, porque estava a levar ali com um raio solar, e depois ainda ficava moreno só de ser assim com risco, ia ser bonito. Ora bem, Alexandra, nós também está quase a terminar a nossa conversa, mas não queria terminar a nossa conversa sem falarmos um bocadinho mais especificamente da inteligência emocional. Nós falámos aqui imenso de emoções ao longo desta hora, que já passou quase uma hora desde que iniciámos. Em que medida é que a inteligência emocional se interrelaciona com a prática de mindfulness, não é? E de que forma é que nós professores, pais também, como é que nós podemos usar ou trabalhar a inteligência emocional com os nossos alunos e filhos, o que seja, em cada um dos casos. Falemos um bocadinho então sobre a inteligência emocional. São muitas perguntas, numa só. Eu sou assim, Alexandra, eu sou assim. A ligação entre estes dois construtos tem vindo a ser até investigada para se perceber exatamente em que medida é que as diferenciam ou têm aqui pontos em comum. Há um ponto em comum claro, é que ambos falam da importância da autoconsciência, ou seja, de conhecermos a nós próprios. Ambos falam sobre esta necessidade de termos esta literacia emocional e de compreendermos o que estamos a sentir no momento em que estamos a sentir, sabemos dar o nome ao que estamos a sentir, sabermos ter essa posição de observação com curiosidade, profundamente corajosa, no sentido que estamos com coisas difíceis, estamos com eventos internos que não queremos ter, sem ajuizar ou sem criticar, mas também no sentido não reativo. E esta autoconsciência é basicamente comum a ambos estes construtos. Há investigação que nos tem dito que uma das formas pelas quais o mindfulness depois tem demonstrado tantos ganhos na diminuição do stress, da ansiedade, da depressão, ao estar associado às pessoas sentirem maior satisfação nas suas relações, um menor burnout, pode ser um dos mecanismos que medeia precisamente a ligação entre estas práticas de mindfulness e depois os ganhos que toda a investigação nos tem vindo a demonstrar, pode ser porque ela também ajuda a promover as habilidades de inteligência emocional. Uma delas é essa que há pouco estava a falar, esta autoconsciência que fica mais clara. Depois,
e dito de uma forma simples, a inteligência emocional então é um conjunto de habilidades associadas ao processamento das nossas emoções, que é a capacidade de reconhecer em mim e nos outros os meus estados emocionais, dar um nome, discriminar, saber quais são as sensações que estão associadas à vivência de cada uma destas emoções, qual é que é a função que cada emoção tem, qual é a tendência de resposta que está biologicamente pré-programada associada a cada emoção, mas também depois tem um componente depois de gestão e de regulação das emoções, que no fundo é podermos verdadeiramente perceber qual é que seria a forma mais sábia ou mais eficaz de responder à forma como nos sentimos. Não é mudar a emoção em si, porque ela é automática, porque nós não escolhemos tê-las, não é culpa nossa, senão nós só preferimos sentir coisas boas, não é? Óbvio. Mas como é que eu então posso como é que eu posso responder àquilo que eu estou a sentir e que é difícil de sentir. Sabemos que a inteligência emocional, portanto, para além desta autoconsciência e para além da gestão das emoções, que implica depois a nossa capacidade de inibir comportamentos impulsivos, que só visam a gratificação imediata, mas sermos capazes de ser resiliente e de nos motivarmos para conseguir encetar esforços no sentido de objetivos que são profundamente valorizados, estão alinhados com os nossos valores de vida, com aquilo que nós gostaríamos verdadeiramente de ter e que é importante para ter, e que fazem parte da inteligência emocional, conduz a que, no fundo, talvez o mindfulness facilite, digamos assim, a promoção depois destas habilidades, não é? Da autoconsciência, da gestão das nossas emoções, e também faz parte da inteligência emocional competências que são mais interpessoais, que é o eu conhecer bem as minhas emoções, o eu conhecer de que forma é que quando eu me sinto, onde é que eu sinto no meu corpo, o que é que habitualmente naqueles momentos eu tenho vontade de fazer, mas se isto que eu tenho vontade de fazer está ou não ao serviço do que é importante para mim, ou se é uma resposta reativa, mas que não me ajuda a eu conseguir garantir o que é verdadeiramente importante para mim, também depois é colocado nessas competências com o outro, que é também vou conhecer melhor as emoções do outro, as necessidades do outro, as dificuldades do outro, e por isso vou conseguir perceber melhor e ter um ganho na gestão das minhas próprias relações. Não é? Por isso é que tanto a inteligência emocional como o mindfulness, que na verdade estão interligados ou partilham aqui aquilo que é um bocadinho a sua linha de base, mas eu considero que o mindfulness ainda é mais abrangente neste momento. O mindfulness não é só aumentar as nossas competências de inteligência emocional, também nos ensina a ter uma relação diferente com os nossos pensamentos, também nos ensina a não ficar condicionados pelos padrões automáticos e mais reativos da mente humana. É feito com uma atitude muito clara de bondade, de empatia, de compaixão, e que talvez seja um bocadinho mais abrangente, mas verdadeiramente promove a inteligência emocional, e a literatura diz-nos isto. Quem tem prática de mindfulness também vai ter mais facilidade em ter um perfil socialmente ou emocionalmente mais harmonioso e maior qualidade nas suas relações interpessoais. Talvez uma das formas destes ganhos que o mindfulness tem é precisamente aumentar depois ou ajudar a promover uma maior inteligência emocional. Muito bem. Eu estou abismadíssimo. Oi. Peço desculpa porque eu tinha desligado o microfone porque os meus filhotes estavam ali a fazer assim um barulho assim um bocadinho Não se mais. ouviu nada, deixar tranquila, não ouvimos nada deste lado. Por isso é que porque eu desliguei o microfone. Por isso é que eu agora estava a falar e não ouvia. Não, olha, eu estou muito grato pela tua disponibilidade, Alexandre, pelas palavras que acabaste de dizer. Revejo-me muito, preocupo muito com tudo isso que tu falaste, com as emoções, sejam as minhas, sejam os meus alunos. Acho que nós, acima de tudo, somos seres humanos. Temos que conviver durante bastante tempo uns com os outros e temos que saber aprender a lidar com essas emoções, com essas situações todas, e nem sempre é fácil, não é? E então, se calhar, se nós pudéssemos efetivamente nas escolas pudéssemos trabalhar de uma forma mais, como é que eu ia dizer, não é eu individualmente, mas a comunidade escolar entre ajudar-se, não é? Ajudar-se entre si a lidar com todas estas situações menos positivas que nos vão afetando e que nos vão preocupando e que nos vão causando ansiedade,
seria o ideal para que tudo pudesse, para que nos levasse a sentirmos bem, e a partir do momento que nós nos sentimos bem, tudo o resto flui. Isso é a minha ideia de um ambiente ideal, digamos, de trabalho, não é? Mas pronto, mas Não, Alexandre, e é verdade, é um bocadinho essa consciência de que não são as emoções que são perigosas ou más. Nós muitas vezes não sabemos, é como responder-lhes. Nós não sabemos. exato, Ou a nossa mente está programada para responder no sentido do evitamento e do afastamento, e não sabemos outras formas de responder, sendo que essas estratégias, de facto, não são aquelas que são mais eficazes. E, portanto, seria mesmo importante esta consciência de que todos nós precisamos de nos ajudar e deste espírito de entreajuda, de exatamente. sermos e de promovermos este bem-estar comum de todos. É isso. Olha, Alexandra, infelizmente o nosso tempo está a terminar. Eu acho que foi uma horinha bem passada. Uma vez mais, em nome do Tulsfer Edu, agradecer a tua disponibilidade, agradecer as tuas palavras ao longo desta hora. Eu acho que foi extremamente interessante. Não tivemos nenhuma. Bem, temos aqui uma pergunta final. Que práticas nas aulas podemos realizar com os alunos para desenvolver essas capacidades de inteligência emocional? Antes de terminar, consegues-me responder muito rapidamente a esta questão, Alexandra, por favor? Rapidamente não sei, mas vou De tentar. uma forma sucinta. Normalmente, de uma forma muito sucinta. Existe um conjunto já de programas e de exercícios que estão adaptados, porque esta faixa etária, de facto, é preciso sabermos e é preciso ter em conta a idade, não é, dos alunos, e, portanto, são diferentes as técnicas e as metodologias que são utilizadas de acordo com as faixas etárias dos alunos que estão a ser trabalhados. E, normalmente, por exemplo, no caso do Mindfulness, habitualmente há pequeninos exercícios que são feitos de manhã, a seguir ao almoço, podem ser práticas, 2, 5 minutos, muito simples, para promover esse estado de atenção, de não ajuizamento, de observação, cultivar esse espaço mais seguro de calmia e de estabilidade para que possam lidar com as suas emoções, os seus pensamentos e as suas respostas comportamentais e nessa autorregulação. A mesma coisa acontece com a inteligência emocional. Habitualmente são exercícios que podem ser realizados individualmente, no caso da inteligência emocional, ou mesmo em grupo. Pode ser, dar-vos um exemplo, pode ser a partir da interpretação, na literacia emocional, por exemplo, pode ser pegarem num poema e tentarem perceber que emoções lá estariam, numa música, numa história, pode ser através de exercícios de tomada de perspectiva, se eu estiver a partir desta perspectiva, como eu olharia para esta situação, esta é a única forma possível, que outras perspectivas, para perceberem que muitas das vezes as pessoas estão a ter perspectivas diferentes sobre a mesma situação e por isso, aparentemente, parecem ser diferentes, podem ser através de exercícios de roleplays, como é que nós geriríamos essa situação? Mas eu assim achava que este colega que estava a fazer isto para o agradar, então que outra forma poderíamos ter? Aumentar a capacidade de reflexão, aumentar a capacidade de partilha, aumentar a capacidade de diálogo e por mesmo os alunos a encontrarem formas de tentar atender a todos os prismas da situação, a tentarem ponderar qual é que seria a resposta que atenderia mais às minhas necessidades e à do outro, em que eu faço as coisas não é para me resignar ou para agradar o outro, eu faço as coisas porque são importantes para mim, quando é necessário, sou profundamente assertiva e firme em estabelecer limites, mas também sou profundamente cordial e tenho uma atitude entre ajuda quando é importante. Portanto, há muitos exercícios que podem consistir em questões destas, roleplays, discussões conjuntas, enquanto que no Mindfulness muitas das vezes também é feito um trabalho de ensinar aos alunos com pequenos vídeos, como é que o cérebro funciona, pequeninas práticas, muitas vezes são dados áudios para eles levarem para casa, são feitas partilhas em grupo, como é que cada um vivenciou a sua experiência a fazer o exercício, que dificuldades é que foram sentindo, o que é que descobriram acerca da mente, e práticas que o professor pode conduzir na sala de aula, 2, 5 minutos, porque também precisa do seu tempo para lecionar, num ou noutro momento do dia. Há outros, por exemplo, pode ser reservado uma hora por semana para desenvolver como se fosse uma disciplina se tratasse, em que é abordado um tema, é preparado aquele tema e estas componentes ou estas competências são trabalhadas a partir de um conjunto de exercícios que podem ser muito diversificados e que são de facto diversificados tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança ou do adolescente, porque são diferentes. Apesar de trabalharmos as mesmas questões, trabalhamos a níveis diferentes da capacidade de desenvolver, até na duração dos exercícios. Não sei se fui clara, mas
implicaria, lá Tentaste está, algum ser tempo o mais semanal e claro. uns minutos por dia. Tentei, Exato, tentaste em tão pouco tentei. tempo. Obrigado, queria agradecer então à Ana Margarida Gomes pela questão tão pertinente e peço desculpa só ter reparado quase assim na última da hora. Mas também temos aqui um outro comentário da Ana Margarida Medeiros que diz que seria muito interessante criar uma formação online para todos os professores portugueses para conseguíssemos encontrar as melhores ferramentas que nos permitam lidar com os nossos vários desafios que encontramos. Se calhar isto é uma dica para a associação, para a APM, não é? Se calhar juntar-se com alguma associação ou com alguma entidade relacionada com o ensino em Portugal e promover aí uma formação. Não sei se já realizaram alguma coisa nesse sentido. No Congresso, a Associação tem mesmo um curso que é Mind Kindful Professores e que foi feito Ok. para o desenvolvimento de exercício e técnicas de mindfulness e compaixão, como há pouco estava a dizer, as duas estão Sim, sim, profundamente sim. associadas e que foi disponibilizado e que, que os professores puderam se inscrever. Mas também quando realizámos as primeiras jornadas Mindfulness e Compaixão, houve, e agora não vos sei precisar o novo, mas houve parceria feita com uma associação de professores em que até os preços foram cortados, ou seja, foi disponibilizado e tivemos imensos professores a participarem quer nos workshops, quer nas conferências e, portanto, este trabalho feito junto dos professores tem vindo a ser feito, tem vindo a ser conduzido, porque precisamente sabemos que uma das aplicações mais importantes do Mindfulness é precisamente, e pela qual depois, obviamente, a inteligência emocional, como um dos mecanismos em que também vão ocorrer estes benefícios, é o Mindfulness na educação, de facto, portanto, faria todo sentido, e até para que os professores pudessem dizer e serem escutados quais são as suas dificuldades, o que é mesmo difícil gerir numa sala de aula, porque tem um conjunto de desafios, vão desde a desatenção de alguns alunos, ou desinteresse, momentos de conflito, à desmotivação, à ansiedade, portanto, há muitos desafios e também os professores terem este espaço de verdadeiramente o que é que nós sentimos como difícil e o que é que nós gostaríamos também receber em termos de formação que pudesse vir-nos ajudar a ter essas ferramentas. Mas daquilo que nos vai sendo possível, vamos tentando atender a esses pedidos e vamos tentando criar esse espaço e com os professores. Houve muitos professores que tiveram de facto nas nossas jornadas e às quais foi feito um processo de lhes dar esses créditos também, porque Claro. sabemos que depois isto tem implicações para aquilo que eles precisam na sua formação e que tem mostrado, e temos muitos professores que não podendo fazer isto em projetos das suas escolas, têm feito as formações junto à associação a título pessoal, como investimento pessoal e que têm vindo a participar, e temos sempre professores nas edições dos cursos que vão sendo feitos, mas que o fazem a título muito pessoal. Claro. Uma última pergunta, Alexandra. A Ana Margarida Gomes pergunta se a associação vai às escolas fazer workshops para sensibilização de alunos e professores. Vocês estão neste momento... bem, nós sabemos que neste momento, devido às contingências relacionadas com a pandemia, a entrada de elementos externos à comunidade escolar está limitada, não é? Mas numa situação normal, esperando que, por exemplo, no próximo ano letivo se possa realizar outro tipo de atividades com elementos externos, vocês promovem esse tipo de workshops? Nós tentamos responder a todos os pedidos que nos vão sendo feitos. Na verdade, muito difícil conseguirmos e tentamos garantir o melhor que conseguimos responder. Muito difícil porque nenhum dos elementos da associação trabalha para a associação ou recebe, ou seja, fazemos sempre isto nas nossas horas vagas, a gerir os nossos horários, porque estamos cada um nas suas profissões e a associação não tem esses fins lucrativos, mas nós fazemos, e já fizemos várias vezes junto a câmaras municipais, nesta escola de Penela fizemos, quer para os professores, quer para os pais, sessões de sensibilização, junto de alunos, já fizemos em universidades, portanto nós tentamos o máximo, se conseguimos, e responder às solicitações que nos vão sendo feitas, enquadrando isso naquilo que também é a disponibilidade das nossas agendas, porque fazemos isto por profundo gosto e profundo sentido também de partilha, tentamos responder, sempre que nos é possível nós tentamos responder e tentamos
poder fazê-lo. Agora, com a pandemia, não fizemos presencialmente, não nos foi possível fazer, mas neste sentido vamos retomando também, não é? Já fazíamos antes e agora esperemos nós que possamos retomar também um bocadinho esses momentos. Portanto, a resposta é assim, esses pedidos podem ser endereçados para o e-mail da associação, que está no site, nos contactos da associação, e nós tentamos ver qual dos elementos da equipa consegue. O nosso Tiago, que faz parte da equipa do Luz Fora Edu, já fez o favor de, penso eu, partilhar aqui no chat o link, penso eu, do site exatamente da associação, exatamente está aqui, apmindfulness.com. Não, foi a Ana Margarida Medeiros, peço desculpa, pensei que parecia-me, e o Tiago também partilharam os dois quase em simultâneo, por isso, como Obrigada, agradeço a eles. Eu não te enganei porque eles são os nossos, tanto os nossos seguidores como a nossa equipa é muito dinâmica e estão sempre em cima do acontecimento. Por isso, neste sentido, etc. Temos aqui algumas perguntas para quando novas jornadas, para quando novos cursos. Eu acho que a melhor forma é seguirem exatamente, consultarem com regularidade o site. Sim, os redes cursos estão sempre a sociais penso decorrer que e não fazemos, têm, não é? também temos Facebook, em que também fazemos a divulgação. Os cursos foram sempre acontecendo, claro que na modalidade online no período de pandemia, mas vão sendo sempre feitas edições de os cursos e já não me lembro qual é que era a outra pergunta, porque fizer outra pergunta. Cursos e jornadas. Cursos e jornadas. Relativamente à jornada, certo, relativamente às jornadas, nós gostaríamos, nós tivemos muito mais, quando eu digo sucesso é no sentido das pessoas que aderiram. Portanto, nós fizemos isto um bocadinho nesta partilha, contactámos todas as pessoas que nós sabíamos que estavam associadas em Portugal e, portanto, fizemos convites a pessoas que fazem investigação, a pessoas que têm a aplicação em contexto de escolas, em contexto, por exemplo, um projeto, o MindUp, que está a ser desenvolvido em Portugal, porque o projeto já existe lá fora pelas colegas mais associadas ao meio académico. Chamámos pessoas de mindfulness mais nas organizações, na saúde, e fizemos essas jornadas e, portanto, temos todo o interesse em que esses momentos, e foi tão interessante a partilha, a reflexão conjunta, as temáticas que foram sendo trazidas, e tivemos, já não me recordo, mas mais de 300 participantes, e foi assim uma coisa que nós não esperávamos, esta adesão, porque tínhamos achado que viriam só as pessoas que de facto sabiam, mas teve uma expressão muito interessante em termos dos pedidos e, portanto, vão ser feitas, eu não consigo garantir. A ideia seria, naturalmente, poder fazer isto regularmente. É possível que este ano, dependendo da evolução da pandemia, possa não ser fácil nós conseguirmos reunir as condições de segurança para podermos fazer um evento destes, porque depois temos sempre workshops práticos em que as pessoas se inscrevem para fazer os workshops que entenderem nestas várias áreas, mas é possível que para o ano, se tudo se alinhar, não podendo, não vale a pena estarmos aqui na antecipação, porque nos vamos provavelmente criar expectativas irrealistas, mas assim que nos for possível, é a intenção da associação manter isto e permitir cada vez mais essa partilha, porque é esse também, lá está, a base um bocadinho de mindfulness, é podermos ter esta atitude profundamente ética, de partilha, de ajuda, de reflexão conjunta, e portanto faz parte assim da nossa intenção. Esperemos que para o ano seja possível. Este ano então, acho que é olha, difícil. quem nos está a seguir já sabem, é acederem com regularidade ao site da APM. Eu estou-me a desintegrar, peço desculpa, está a chegar a hora, ele começa este é o sinal tipo da equipa técnica a dizer, olha, termina que isto já passou do limite do tempo. Exatamente. Parece a musiquinha nos Oscars quando eles prolongam os discursos. E eu começo-me a desintegrar. Ora bem, não, mas já sabem, sigam então, acedam com regularidade ao site da APM, ou também a página do Facebook. Qualquer dúvida, qualquer informação que precisem, enviem o e-mail, também está disponível no site da APM. E Alexandra, agora sim, muito obrigado. Peço desculpa por termos alongado um bocadinho mais a conversa do que aquilo que estava previsto e que tinha dito inicialmente que seria mais ou menos 1 hora. Passou de 1 hora, mas eu acho que este tema
suscitou muito interesse, as pessoas estavam atentas e acho que as questões finais demonstraram isso, vieram ao encontro daquilo que nós estávamos à espera, que era realmente as pessoas estão interessadas nestas temáticas e estão interessadas em mudar, em fazer a mudança, em promover a mudança e em refletir sobre o que é realmente importante neste momento nas nossas escolas e que caminhos devemos seguir para um futuro mais saudável, para uma escola mais saudável, para pessoas, professores, alunos, funcionários mais saudáveis em termos mentais e etc. Pronto, eu não vou prolongar mais. Alexandra, muito obrigada em meu nome, em nome Obrigada eu da e a equipa todos os que nos Telesfora estiveram a Edu. assistir. Obrigada eu. Desejo muito sucesso para a vossa associação e estamos sempre disponíveis para colaborar com vocês naquilo que vocês acharem pertinente e necessário. Se a Alexandre quiser escrever um artigo sobre inteligência emocional e mindfulness para nós publicarmos no nosso site, está à vontade. Nós estamos abertos também a essas colaborações. Também temos a página no nosso site onde também publicamos de vez em quando alguns conteúdos em termos de escrita científica sobre estas temáticas. Por isso é um convite que lhe faço sem stress, quando quiser, se tiver tempo. Sem Pense no stress, com assunto. assistência, com esta pressão agora das redes sociais e de todos ouvirem esse pedido. Exato. Sem Não, stress. mas Não, não sim, penses com nisso, todo não o penses gosto, com nisso, todo não o penses gosto. nisso. Não, eu não sei se é no tempo de. Se tiver que ser daqui a um ano, pode ser daqui a um ano, ok? É nesse Ah, sentido. ok, fica combinado, tá? Pronto. E de resto, Atenderemos a esse pedido. obrigado. E de resto, queria agradecer então aos nossos seguidores. Tivemos aqui os nossos seguidores invictos, aí atentos, super atentos às nas conversas. Muito obrigado pela vossa companhia e desejar-vos a todos um final de semana excelente, um bom fim de semana para todos e em princípio voltamos a ver em julho, antes de entrarmos em período de férias. Por isso, a todos um grande abraço. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Adeus, boa tarde.